Olá pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui com a Adriana Dias, a principal, se é que eu posso dizer assim, e ela vai me corrigir se eu estou errado, autoridade em pesquisa sobre neonazismo no Brasil. Pesquisa isso há muito tempo, doutora em antropologia social pela Unicamp. A gente vem conversando há bom tempo, né, Adriana? Há uns bons meses sobre algumas coisas que a gente vai falar aqui. A Adriana, ela tem um arquivo imenso sobre grupos nazistas, neonazistas, neofascistas no Brasil e, obviamente, isso vem à tona nessa semana, mais uma vez, porque o governo Bolsonaro, mais uma vez, daquelas coincidências, né, está envolvido com neonazistas, né? Acabou de tirar uma foto todo sorridente, todo feliz e sorridente, com uma expoente de um partido de extrema-direita na Alemanha, neta, basicamente, do Paulo Guedes do Hitler. Para a gente simplificar, né? Ministro das Finanças do Adolf Hitler. Então, o Paulo Guedes do Hitler, a sua neta estava no Brasil, e o Bolsonaro, o próprio presidente, o filho do presidente também, o ministro Marcos Pontes, enfim, ela fez um tour pelo governo Bolsonaro. Esse envolvimento do governo Bolsonaro com neonazistas, aqui no Brasil, inclusive, não é novo, mas até um tempo atrás vinha sendo sempre tratado quase como fatos isolados, ou muita gente falava que o Bolsonaro fazia isso, né, Adriano, só para provocar a esquerda, só era cortina de fumaça, e que chamar o governo de nazista era uma hipérbole, né, que acabava inclusive perdendo a força da palavra nazista, neonazista, né, a gente apontar isso para o governo Bolsonaro. Então eu queria abrir essa conversa para saber por que, que não é mais uma hipérbole e não é mais força de expressão chamar o governo Bolsonaro de um governo filo-nazista ou bolsonarismo, que nós apelidamos aqui, né, Adriana, de bolsonazismo. Por que, que não é mais força de expressão ou hipérbole? Por que, que isso, de fato, hoje é uma realidade dada? Bom, Demore, boa noite, né? Muito obrigada por esse momento que a gente vai falar disso. E assim, eu acho que na verdade nunca foi uma hipérbole, né? A gente apenas hoje vai discutir e vai mostrar alguns elementos para as pessoas perceberem que até para além das ligações afetivas e dos vínculos, digamos assim, subterrâneos do bolsonarismo com o neonazismo, existem fatos muito concretos que mostram que o projeto do Bolsonaro é um projeto realmente de extrema-direita, de supremacia branca, e que muitas vezes até a própria bandeira de Israel é usada apenas como um álibi, né? Como já foi usado, inclusive, por outros supremacistas brancas no mundo. Não é a primeira vez que alguém se utiliza da bandeira de Israel ou da própria diplomacia com o Estado de Israel ou com símbolos israelitas para tentar negar um fato que é existente, que é o nazismo. Né? Então, espero que nesse programa a gente possa conversar sobre isso, né? E que alguns fatos fiquem bem evidentes para as pessoas. Legal. Bom, eu quero voltar um pouquinho para a gente puxar a conversa lá de trás. O primeiro fato público, e você me corrija se eu estiver errado, que a gente tem de neonazistas brasileiros, neofascistas brasileiros apoiando o Bolsonaro é um fato de 2011 no vão do MASP. Essa é a primeira vez que o Bolsonaro é ligado a nazistas publicamente, certo? Que se sabe até hoje, né? A gente vai mostrar hoje uma documentação que você encontrou na sua pesquisa que prova que, na verdade, a ligação é muito mais antiga. Mas qual foi a primeira vez que a gente viu, assim, nazistas de fato, neonazistas brasileiros defendendo o Bolsonaro? Se não me engano, foi naquela manifestação do MASP. Eu acho que a primeira vez foi na manifestação do MASP. Teve alguns momentos assim que neonazistas individualmente se manifestaram publicamente a favor do Bolsonaro, mas uma manifestação pública de grupos foi naquela manifestação do MASP, que os nazistas defenderam o direito dos outros não terem direito, né? E que o Bolsonaro seria essa pessoa que defenderia os direitos deles da família branca, e, inclusive que a polícia local teve que intervir para não ter um confronto entre grupos, né? Isso, e aí lembrando que a gente, de novo, não está tratando de neonazistas de modo hiperbólico, né? Você pode explicar quem era aquela galera que estava no MASP, quais são os sinais evidentes de que eles são nazistas de fato? Sim, veja, eu estudo o movimento há 20 anos, né? Eu comecei, ainda na graduação, pesquisando grupos que se manifestavam na internet, depois fui ver como é que esses grupos se manifestavam numa vida não digital, né?
E eu pesquisei grupos em língua espanhola, inglesa e portuguesa. Aqui no Brasil, esses grupos que são de fato neonazistas, ou seja, são grupos que realmente leem material hitlerista, que idolatram personalidades da época hitlerista, leem outros materiais do Partido Nazista, sem ser o Mein Kampf, não ficam só no Mein Kampf. Pessoas que realmente acreditam no ideal de uma raça ariana, pessoas que querem realmente eliminar judeus, negros, LGBTQI+, pessoas com deficiências, pessoas que realmente veem os outros como inimigos a serem destruídos e eliminados. Ou seja, a gente não está falando de pessoas que as pessoas comuns falam, ai, fulano parece um nazista, porque a pessoa é um pouco radical, porque muitas vezes o uso do vocábulo fascismo, nazismo, ficou até, digamos, desgastado, né? Porque as pessoas utilizam ele de qualquer forma para qualquer coisa. E se todo mundo é nazista, ninguém é, né? Exatamente. Mas no caso desses grupos específicos, são grupos que realmente negam o Holocausto, são grupos de fato de extrema-direita, que usam símbolos neonazistas e, inclusive, muitas vezes usam símbolos neonazistas menos conhecidos para escapar da punibilidade da lei, que, infelizmente, no Brasil só criminaliza a suástica e a cruz gamada, né? Nesse dia, no MASP, tinha pessoas, inclusive, com camisetas do Bolsonaro. O que me chamou muita atenção nas fotos é o seguinte: tem pessoas com cartazes do Bolsonaro, né, defendendo ele, tem pessoas com camisetas do Bolsonaro, e tem pessoas com camisetas de grupos que, como você falou, para um leigo, a pessoa olha e fala, não sei o que é, né, um grupo, sei lá, parece uma banda de música, o que é isso, né? E as tatuagens também, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses símbolos para a gente deixar claro de uma vez por todas que esse pessoal de fato é um pessoal nazista e a gente não está usando isso de outra maneira que não seja isso. Então, por exemplo, tatuagens onde aparece o número 88, por exemplo. O que isso quer dizer? Acho que a maioria das pessoas não se liga nesse tipo de coisa, e as próprias camisetas que tinham naquele dia no vão do MASP, né? Veja, eu defino o neonazismo como uma miríade de movimentos, ou seja, uma constelação de constelação. Eles são um monte de grupos extremamente diferentes, mas eles têm algumas características em comum. Então, como a gente falou, a primeira coisa que eles têm é uma idolatria pelo período hitlerista. O 88 significa Heil Hitler, porque o H, a oitava letra do alfabeto, né, estaria ali contemplada no 88. Eles usam também o número 14, que que se refere a um slogan criado por um neonazista americano, David Lane, que eu estudei no meu doutorado. Eu fiz a biografia dessa pessoa, que eu estudei a autobiografia dela e fiz a biografia, e que significa nós devemos preservar o futuro das crianças brancas, ou nós devemos preservar a beleza da mulher branca sobre a terra. E aí tem várias versões desse 14, que foi traduzido para várias línguas. É 14 porque são 14 palavras, é isso? Exatamente, Tá. São 14 palavras. E aí, para se identificar, muitos materiais que você mandou, às vezes, por exemplo, a saudação final desses grupos não é Heil Hitler, é 14, é muito cifrado isso, né? Isso, ou 88814, ou 14 palavras, ou 1488. Eles usam, inclusive, de senha. Quando a gente conseguir, quando os dados da nação ariana foram vazados, muitas senhas eram, por exemplo, John 14, entendeu? Michelle 88. Mary 1488, entendeu? E assim, eles usam de senhas, e também é interessante que mais recentemente eles começaram a usar o asterisco, porque ele está em cima no teclado do 8. Então, às vezes aparece 14 asterisco, asterisco. Então, assim, há elementos que vão se modificando, mas assim, eles vão atualizando esses símbolos, digamos, dessa forma, né? Mas há outros símbolos, por exemplo, o sol negro é muito utilizado, algumas runas, alguns sites utilizam o símbolo da Gestapo, outras utilizam o símbolo da SSA, de outras milícias hitleristas, porque Hitler ele não foi eleito, né? Ele ficou em segundo lugar na eleição de 32 e foram as milícias hitleristas que fizeram ele chegar ao poder, né? Então é muito interessante a gente pensar que a Berlim, antes da eleição do Hitler, era uma Berlim onde os bairros pobres e os grandes lugares públicos da noite, de comemoração, de boates, eram, digamos assim, frequentados por ex-policiais e ex-militares da Primeira Guerra Mundial que cobravam uma taxa de proteção, e eram as milícias hitleristas que faziam isso.
qualquer semelhança com o Rio de Janeiro, mera coincidência. Nossa, eu fiquei até arrepiado agora. Eu achei que você estava falando do Rio de Janeiro, não é isso, né? É a Berlim pré-hitlerista, entendi. Isso. Bom, antes da gente ir para o material que vocês encontraram, que é um material fantástico, para a gente conversar sobre isso, para definitivamente provar esse link, né? Eu queria te fazer uma pergunta. É possível, como muitas pessoas falam, por exemplo, toda vez que você fala sobre isso, que eu falo sobre isso, que qualquer pessoa que tá na rede social falando sobre isso, olha, a base do bolsonarismo é nazista, a base do bolsonarismo é nazista. Eu tuitei isso ontem, inclusive, de novo, em cima da foto da famigerada neta do Paulo Guedes do Hitler. Falei, olha aqui de novo, prova 1.426.000, a base do bolsonarismo é nazista. É possível que o Bolsonaro alegue que ele não sabe que a base dele é nazista? Tem como ele dizer isso? Não, eu não sei quem é a minha base, eu não sei quem é essa gente. Tudo bem, se eles gostam de mim, beleza. Ou você acha que com todos os sinais que o governo Bolsonaro vem dando, vamos lembrar do vídeo do Roberto Alvim simulando o discurso do Goebbels, vamos lembrar do sinal de white power do Felipe Martins, assessor especial da presidência, vamos lembrar do Bolsonaro dizendo que o Holocausto poderia ser perdoado, e vamos puxando todas essas coisas. Você acha que isso é coincidência ou, de fato, de algum modo, ele está se comunicando com essa base dele através desses gestos? Bom, com as provas que eu tenho hoje, eu tenho certeza que é um projeto, né? Porque o que fica muito claro, muito óbvio, muito evidente, muito, eu não sei, exacerbado, né? No discurso do Bolsonaro, é que há, por qualquer lado que você olhe, certo, uma aproximação eletiva com esses grupos, né? Uma aproximação de afeto com esses grupos, de uma maneira muito peculiar e muito diferente de qualquer outro grupo que ele já se relacionou na vida, né? Então, ele nunca disse um basta a esses grupos, muito pelo contrário, né? Ele nunca afastou esses grupos de uma forma que fosse definitiva, né? Ele utiliza esses grupos e o tempo todo manda sinais para esse grupo, ou ele mesmo ou utilizando assessores que fazem sinais para esses grupos em reuniões do Senado, por exemplo. Então, eu fico achando que é absolutamente impossível você não pensar nisso, diante do que a gente vai mostrar hoje, que não seja como um projeto. Na verdade, eu acho que o que falta, muitas vezes, é a gente ter menos ingenuidade e perceber como é que foi construído esse projeto, entende? Então, assim, quais foram os laços que foram construídos para esse projeto poder ter chegado aonde chegou, né? Infelizmente. Então, hoje, eu me sinto até culpada de não ter achado esse material antes. Eu falo isso para o meu marido. Gente, eu devia ter achado esse material lá em 2004, mas ele não estava no meu radar, entendeu? Eu acho que não estava no radar de ninguém, sabe? Assim, mas estava no radar dos nazistas, mas não no meu. E quando a gente pesquisa, obviamente, aquilo que está mais evidente no que a gente pesquisa. É muito difícil que uma pessoa que é admirada por um grupo, mas que não esteja francamente assim, aparecendo de maneira gigantesca, que você possa perceber como um movimento de massa até se tornar um movimento de massa. Porque o bolsonarismo só se tornou um movimento de massa em 2016. E aí eu já não pesquisava mais esses grupos da internet especificamente, eu pesquisava o David Lane, né, e o movimento americano. Então, assim, eu me sinto culpada, sabe? E isso está nos CDs, todos os professores que tiveram na minha banca de na monografia de fim de curso e de mestrado, tem um CD com cópia de todos os sites que eu pesquisei. Então, isso está no CD dos meus professores. Quer dizer, se eles abrirem os CDs dos professores das bancas, eles vão ver lá o site e esse material que a gente vai apresentar aqui hoje lá. E como é que ninguém viu? Entende? Tipo, como é que alguém permanece silencioso tanto tempo, né? Então, acho que isso também já é uma prova, essa coisa de ter dado tempo de esfriar os rastros. Eu acho que essa é uma questão estratégica também que ele utilizou. Por que ele só se colocou disponível para disputar um cargo tão importante na medida em que ele achava que não haveria mais rastros desse material, né?
Sim, até porque lá em 2004 é isso, né? O Bolsonaro era um cara muito pequeno e não era ninguém que a gente fosse parar para olhar, né? A gente começa a olhar para o Bolsonaro de fato a partir de 16, com o voto do impeachment, né? Mais pelo horror e pelo horror do voto, e depois a sério em 17 por causa da eleição. A gente teve um contato em comum que nos colocou em contato, e essa pessoa, quando entrou em contato comigo, ela falou: Demore, essa me escreveu isso, Demore, 2 pontos. Bomba, só isso, e não falou mais nada. Você precisa falar com essa pessoa aqui, e aí a gente começou a conversar. Eu queria que você contasse para as pessoas que estão nos assistindo agora como você me contou a primeira vez que a gente conversou, como você encontrou esse material, que material é esse, e depois eu posso ler, inclusive, um trecho aqui da carta, e depois a gente fala também sobre o site, quem são esses grupos, mas conta a história de como você encontrou esse material, de que data é esse material e o que tem dentro disso. Bom, eu estava me organizando para falar numa mesa na Universidade Federal de Minas Gerais sobre neonazismo. Né? Sempre tem lives, né? E haviam me convidado para participar de um colóquio lá e eu estava me organizando para falar. E eu não achava um dos sites, porque assim, quando eu pesquisava, eu sempre denunciei todos os sites. Né? Hoje eu faço denúncias de perfis, né? Então hoje tem menos sites, tem mais perfis de pessoas que se comunicam em fóruns, porque as pessoas foram migrando de sites individuais ou de sites de grupos para fóruns ou redes sociais, porque lá elas encontram outras pessoas, né? E o movimento vai ficando mais unificado, foi uma mudança que aconteceu, a gente vai falar disso depois. E eu falei assim, gente, eu tenho que achar os sites, né? Então, todos os sites que eu denunciava, eu transformava em PDF e imprimia, porque eu precisava ter uma cópia, porque depois que eu denunciasse ele ia desaparecer e não tinha como analisar fantasma, né? Ninguém fazia estilografia de fantasma. E aí eu falei, Marcelo, por favor, eu não estou achando o Valhalla no computador, você pode pegar o Valhalla lá em cima do meu armário? O Porque Valhalla é um desses sites, né? era um dos 40 sites que eu analisei no Tá. mestrado. E você tá até com um Até pedaço dele aqui, impresso ó, aí, é né? aqui, ó, ele é enorme. O Valhalla inteiro são 4 blocos de 5.000 páginas, assim, eles são enormes, né? Você imprimiu todas as páginas que tinha no site na época antes do Isso, site ser isso, derrubado. Tá. isso. E aí eu pedi para ele pegar, porque eu queria algumas imagens do Valhalla para mostrar nesse colóquio, para dizer, olha, gente, em 2007 tinha um site enorme, com milhares de URLs brasileiro, e é óbvio que não é uma pessoa que produz um site desse tamanho, é um movimento, e óbvio que não é adolescente que produz um site desse tamanho, porque um site desse tamanho custa dinheiro, custa programação, custa um monte de coisas, né? Então eu falei assim, olha, esse material eu precisava mostrar. E o Marcelo pegou, e aí quando eu peguei, foi exatamente assim, eu peguei o material, estava assim, né? E aí eu abri o material. Tava eu e a Adriana, que estagia comigo, estava lá também, né? E aí, quando eu abri o material, estava requerimento de Jair Bolsonaro à Câmara. Você abriu uma página aleatória. Aleatória. E parece assim, caiu. Né? E eu fiquei gelada, porque o material era de 2004, né? A impressão foi em 2007, né? Ou seja, nas vésperas da minha defesa de mestrado. E a impressão foi em 2006, eu defendi o mestrado em 2007. E eu fiquei assim, gente, o que é isso? Um site de 2004, nazista falando do Bolsonaro, o que é isso? Eu fiquei muito assustada. E aí eu e a Adriana varremos os outros sites que a gente tinha, na máquina. E aí, num outro site, que na época era o maior site não nazista em língua lusófona, ou seja, maior site neonazista em língua portuguesa, tinha muito material sobre o Bolsonaro, uma carta dele e outros materiais dele, e um banner para o site dele oficial, né, para o Jair Bolsonaro, né, .com ou .org.br, né? E eu fiquei muito assustada, porque como assim um site neonazista, o maior site neonazista em língua portuguesa, em 2004, tem um link direto e um banner para o site do Jair Bolsonaro? E aí eu fui recuperar esse material no Internet Archive, porque eu fiz, não me basta ele só estar na minha máquina, eu quero achar isso num lugar onde todo mundo pode achar e provar que isso não é uma montagem.
porque eu poderia ser acusada de estar fazendo uma montagem, né? Sem dúvida, claro. E aí eu fui lá no Internet Archive, que é um depositório que tem, né, prints e registros de todos os sites que já existiram, né, na web, e estava lá. Lá estava o site Econacionalista com todas as suas 15 mil páginas, né? Com todas as suas centenas de URLs e com os banners para o site do banheiro. E aí, eu olhando as medidas de tráfego da época, né, dos webshots, eu vi que 90% do tráfego do site do Bolsonaro, por meses, vinha desse site neonazista. Ou seja, era impossível eles não saberem que um site neonazista estava mandando tráfego para eles diariamente. Até porque o Econacionalista, em alguns dos prints que você mandou, eles comemoram 300 mil acessos. Exatamente. O que hoje ainda é grande. Em 2004 era gigantesco, né? E um site como o do Bolsonaro, que era um deputado X que ninguém conhecia, tendo um tráfego absurdo desse site, era impossível eles não olharem e falarem, opa, de onde é que está vindo isso, né? Porque vinha deles, o link vinha deles, né? E eles tinham um banner lá. E o link vinha através desse banner, né? Quer dizer, era impossível que o provedor não informasse, é impossível que ele não soubesse que viesse lá. Absolutamente impossível. O banner, inclusive, a gente está mostrando ele aí, é um banner da campanha do desarmamento, né? Entregue a sua arma, vagabundos, não sei, aquela coisa bem bolsonarista, mas em cima tem uma foto do Bolsonaro com o uniforme do Exército, uma foto grande. Exatamente. Eu só faço notar uma coisa, Adri. Eu vou te fazer essa pergunta. Tem alguma outra referência de qualquer outro político nesses sites neonazistas, a não ser o Bolsonaro? Brasileiro? Isso. Assim, com essa devoção? Não. Isso, não. Não. Ou seja, são sites de literatura e divulgação neonazista, e o único político brasileiro onde eles mandam tráfego para o site e apoiam é Jair Bolsonaro. Isso, em 2004, a gente está falando de quase 20 anos atrás. Exatamente. E é um site onde o Bolsonaro está fazendo aquela campanha. Eles colocam fotos do Bolsonaro defendendo as armas contra a campanha do desarmamento, eles colocam artigos do Bolsonaro sobre o Araguaia, uma carta do Bolsonaro agradecendo os internautas por estarem fazendo o tráfego no site dele, e se não é eles, eu não sei de onde é, porque nenhum outro site, nem das velhinhas do Rio Grande do Sul, nem das fazedoras de café do Amazonas nunca publicaram essa carta, só 3 sites neonazistas. Ou seja, outros reproduzindo o material do econacionalista e dando a fonte do econacionalista. E o que mais me impressionou é que, assim, era o site, né? Porque o Econacionalista era muito conhecido, é um site com sede de Portugal e era construído por brasileiros e portugueses, e é um site assim, que faz apologia ao Hezbollah, entendeu? É um site que hospedava a editora Revisão inteira, entendeu? Que é um grupo profundamente antissemita, profundamente racista. Que foi condenado no Brasil, inclusive. Exatamente, né? Exatamente isso. Ela tinha sido condenada, não podia mais ter site no Brasil, então ela hospedou no Econacionalista o site inteiro, com a venda de todos os livros. Era um site que fazia link para Cuscuz Clã, era um site que fazia link para National Alliance, era um site que fazia link para que tinha uma página de link de todos os sites neonazistas mundiais, desde América Latina até Estados Unidos, até leste europeu, tinha assim, grupo neonazista da Croácia, tinha o link lá. Então, assim, era o site da língua portuguesa dos neonazistas, entendeu? Tinha textos hitleristas, tinha artigos de negação do Holocausto, tinha coisas infames sobre eugenia, porque as crianças com deficiência tinham que morrer, e lá no meio de tudo isso estava o atual presidente da República com seu banner. Ai, como a gente lida com isso, né? Então, depois você olhar tudo o que aconteceu e você tem isso como início, não dá para pensar em tudo que vem depois, a não ser como projeto. Doutora, tinha uma carta lá, eu queria ler essa carta, se você me permite. É uma carta claro. curta. No Econacionalista, então, a Adriana, nesses materiais todos, achou o banner, né, ligando para o site do Bolsonaro, foto do Bolsonaro e uma carta. Essa carta é o seguinte, eu vou ler ela aqui.
Brasília, 17 de dezembro de 2004, né? Prezado companheiro, ao término de mais um ano de trabalho, dirijo-me aos prezados internautas com o propósito de desejar-lhes felicidades por ocasião das datas festivas que se aproximam. Votos ostensivos aos familiares. Ostensivos, né? Todo o retorno que tenho dos comunicados, desses comunicados que ele fazia, né? Isso aqui é um comunicado para os internautas. Então tá aqui o Bolsonaro falando. Todo o retorno que tenho dos comunicados, ou seja, ele se comunicava com as pessoas e as pessoas retornavam para ele, né? Agradecendo, possivelmente, se transforma em estímulo ao meu trabalho. E aqui, Adriana, vai a frase que eu acho a mais emblemática. Vocês são a razão da existência do meu mandato. Em dezembro, estou completando 16 anos de vida como parlamentar contra 15 de efetivo serviço ao nosso glorioso Exército Brasileiro. Outros sim informam que, como última atividade do corrente ano, protocolei requerimento no sentido de realizar sessão solene em homenagem aos militares das Forças Armadas assassinados no Araguaia. Caso deferido, a sessão contará com a honrosa presença do coronel Lício Maciel, autor da prisão do guerrilheiro de festim, entre aspas, José Genuíno. Atenciosamente, Jair Bolsonaro, deputado federal, à época, assina aqui PFL do Rio de Janeiro, né? E aí embaixo tem um requerimento para homenagear os militares do Araguaia. Então, isso aqui é uma carta do Bolsonaro, né, para vocês entenderem, para os internautas, agradecendo os internautas, né, e felicitando a data comemorativa e dizendo, vocês, aspas da carta, vocês são a razão da existência do meu mandato. Bom, a gente falou sobre isso, Adriana, e a gente traçou várias possibilidades de como essa carta foi parar nesses sites neonazistas, né? E eu fiquei estressando o argumento com você, fazendo um pouco advogado do diabo e falando, não, peraí, advogado do diabo nesse caso, literalmente, porque eu fiquei fazendo às vezes de advogado do Bolsonaro, né? Eu falei, não, peraí, será que essa carta ele não mandava, por exemplo, um mailing, né? Então vamos tentar acessar as correspondências do Bolsonaro, os e-mails dele na Câmara. A gente tentou isso através do Guilherme Mazieiro, que é nosso repórter em Brasília, nos foi negado o acesso. A gente não consegue esse acesso. Outra coisa que eu falei, Adriana, será que isso aqui não foi postado na internet e esses caras simplesmente pegaram e postaram? Ou será que não foi uma carta geral do Bolsonaro para qualquer tipo de internauta? E aí eu fui estressando esse argumento e a Adriana Dias, como excelente pesquisadora, ela foi para a internet, foi para arquivo, foi catar. Então, minha pergunta é, em todas as pesquisas que você fez, no Google, no Internet Archive, em qualquer lugar, em qualquer canto escondido da internet, esta carta aqui está publicada em qualquer outro lugar que não seja em sites neonazistas? Sim ou não? Veja, até no próprio site do Bolsonaro, quando ele começou a publicar os requerimentos, essa carta só foi publicada depois que esse site publicou, depois de um ano. Então, Ou seja, assim, estava publicado no Econacionalismo antes de estar, inclusive, no site oficial do Bolsonaro. Exatamente. E não, nenhum outro site, a não ser os 3 sites neonazistas, publicaram essa carta. Então, ainda que houvesse um mail imenso, vamos pensar de um mail aí de 1 milhão de pessoas, que é impossível em 2004 o Bolsonaro ter. Por que apenas 3 sites neonazistas publicaram isso? Veja, não sou eu que tenho que responder isso. Eu não tenho que responder nada. Eu nunca tive o meu nome publicado no site neonazista, a não ser para ser ameaçada de morte. Eu não sou adorada pelos sites neonazistas. Quem tem que responder isso é quem é adorado pelos sites neonazistas. Quem aceitou meses e meses de tráfico de sites neonazistas e agradece esse tráfico. É quem tem que responder e explicar isso, não sou eu. Agora, isso me explica algumas coisas. Né? Isso me explica que, em 2004, o banner do Bolsonaro convivia pacificamente com o discurso do Hezbollah de destruição de Israel. Convivia pacificamente no mesmo site com o discurso da revisão de ir contra o casamento interracial, que convivia pacificamente com o discurso da Nacional Aliança de supremacia branca, de querer um lugar branco para o mundo e que todos os outros povos e minorias fossem para outro lugar. Quem tem que me explicar por que
a foto do Bolsonaro, o banner dele, que apontava para o site dele, convive pacificamente com essas questões, não sou eu. Eu posso dizer o que isso significa, essa convivência pacífica, né? Ou seja, o que adorar um site neonazista significa, ser adorado num site neonazista, mas explicar por que eu estou lá, eu não posso, porque não sou eu que estou. Quem tem que dar conta, né, de ter sido personificado como um objeto de adoração e de mitificação dos sites neonazistas, ou seja, de ser uma aspiração hitlerista, né, é ele. Então, é ele que tem que me explicar, né, como presidente da República, explicar a todos nós por que que ele esteve tanto tempo recebendo material, recebendo tráfego, recebendo, né, e não fez nada, e nunca trouxe essa história à tona, porque, na verdade, eu achei isso um rastro do Internet Archive, né? Então, assim, ele jamais traria, ele manteve toda essa história oculta. Então, por que que ele mantém essa história oculta? Você pode me explicar? Porque porque ele cobre, por que que isso está dentro de uma caverna? Né? E a gente só pôde achar agora quando a gente foi lá na Internet Archive e achou o link. Né? E eu me apavorei muito quando eu achei esse link, porque eu falei, gente, não é possível. Eu tive que olhar várias vezes, né? Eu mandei o link para Marcelo, meu marido, para mim, estagiário, e vocês estão vendo mesmo? Eu não estou alucinando, porque não é possível. Não é possível, entende? Então, assim, a editora Revisão, para quem não conhece, publica livros como Holocausto, Judeu-Alemão. Entendeu? A editora Acabou o Revisão... gás. Acabou o gás. Entendeu? A editora Revisão, ela foi defendida no STF e a testemunha foi o pai da governadora de Santa Catarina. Entende? O Bolsonaro, logo depois, entra no PP, onde o presidente era o Espiridião Amin de Santa Catarina. Então, assim, tem coisas que a história vai ter que me explicar, sabe? Porque não é possível. Esse laço com essa governadora é de agora, não é? É de antes, é desde 2004. Quais são os laços que estão sendo construídos há quanto tempo? Mas o que eu sei é que há laços com o neonazismo desde 2004. Então, tudo que vier depois é projeto. Esses grupos, doutora, eles seguem... Fala um pouco para a gente quem são esses grupos lá atrás, né? Quem são os econacionalistas, como eles se definem, também o que vocês conseguiram entender de quem eram os cabeças do site, quem é que estava à frente, quem é que tocava um pouco aquilo, se vocês conseguiram chegar nisso ou não, e como que isso evolui, assim. Eu queria falar um pouco sobre os grupos neonazistas no Brasil hoje também, para a gente chegar nisso. Você pesquisa isso há muito tempo, cataloga esses grupos, né? Incessantemente ficar lendo notícia e coisas que saíram, né? Você ficou me mandando muita coisa nesses últimos meses, né? Olha isso, olha esse caso, mais um caso isolado, né? Mais um caso isolado. Então, tenta traçar para a gente um pouco no histórico, assim, quem são esses sites, quem são essas pessoas desses sites lá em 2004 e como que a gente está hoje em 2021 para a gente também conseguir falar depois para 22, olhar para 22 e tentar imaginar alguns cenários. Veja, quando eu comecei a pesquisa em 2002, né, até a defesa da minha conclusão de curso, né, em 2005, e aí está dentro desse site, né, eu escolhi 40 sites principais, alguns em língua inglesa, alguns em língua portuguesa, né, e alguns em língua espanhola. O Econacionalista foi um deles, né, e assim, é um site que ele defende que só o povo branco tem um estado civilizatório razoável para defender a natureza. Então, que eles precisam ter um espaço vital branco nas principais cidades e países, né, que os outros povos não devem, digamos assim, conviver com esses povos, porque eles são povos destrutivos à natureza. Né? Isso é terrível e me lembra muito um autor americano que, em 1908, escreveu que o benefício da escravidão para os negros foi eles terem convivido com a civilização. Esse tipo de argumento absurdo, nojento, né, racista, é o centro e a coluna vertebral do site Econacionalista. Assim como eles, como esse site, existiam outros sites
como sites que eram voltados apenas para mulheres, sites voltados apenas para roupa. No Brasil tinha um site chamado Zyklon B e Weir. Zyklon B, para quem não sabe, é o gás, né, que era usado nos campos de concentração alemães. E esse site vendia roupa neonazista, sabe? 14 palavras, as frases de Lani de Hitler e imagens, né? E coisas horrorosas. Eram, né? Tipo assim, tinha uma imagem no Valhalla que foi publicada numa camiseta que era: se você vê um casamento interracial, a sua vontade não é matar, sabe? Umas coisas assim que sem nenhum sentido para mim. Porque, veja, a questão da raça superior nunca fez sentido para mim, mas eu tinha que levar a sério, porque fazia sentido para esses caras, senão eu não ia conseguir pesquisar. E em 2004, a gente via eles ainda muito presos nesses lugares individuais, né? E ainda muito presos a um neonazismo só norte-americano, muito ainda traduzindo, né? Então, no Econacionalista havia muita tradução de muito material de outros países, né? E muitas entrevistas. Então, eles entrevistavam pessoas que eles achavam que eram grandes hitleristas, pessoas importantes dentro do movimento neonazista. Eles faziam isso com frequência nesse site. Inclusive, uma das coisas que mais dava tráfego para eles eram entrevistas com neonazistas famosos. Aí, em 2005, começou um movimento de vir para o Brasil sites de outros lugares, como o leste europeu, né, e Europa Central, também começando a ser traduzidos, e no mundo começou um movimento deles se relacionarem mais em fóruns do que em sites individuais, ou seja, eles começaram um movimento de querer se reunir, digamos assim, né, de um momento que sempre foi um temor muito grande que eu tive, sabe? Porque eles separadinhos, eles podem causar muito menos, digamos, problemas e intervenções sociais e demonizações e violência, né? Tanto a simbólica quanto a física, né? Do que eles juntos, obviamente, né? E eles começaram esse movimento de se unir. Em 2009, havia dois grupos sólidos no Brasil já, com grande divulgação e capilaridade no território nacional. Um chamava o Martelo, que por acaso, por sua imensa criatividade, usava como símbolo um martelo e tinha uma revista chamada O Martelo. E um outro grupo, que era um grupo que chamava Neolente, que queria fazer um novo país no Brasil, né? E esses dois grupos, eles eram grupos grandes, dirigidos por pessoas de personalidade muito diferentes. O Martelo era dirigido por um mineiro, Bernardo, e o Neolente era dirigido por um engenheiro de São Paulo chamado Barô. E na terceira revista do Martelo, eles chamam para uma festa no Paraná, eles sempre comemoraram muito o aniversário de Hitler, uma festa que aconteceria em 20 de abril, no aniversário do Hitler, onde eles teriam vídeos de bandas nazis, onde eles fariam homenagens e rituais a Hitler e tal. O que acontece é que nessa festa, o Barolo ele havia planejado o assassinato do Bernardo e da namorada. E eles são assassinados logo depois da festa, numa emboscada. Ele pede para eles dois buscarem bebidas e algumas coisas, tal, e aí na volta eles são assassinados. Quando isso acontece, os dois grupos principais eles se desorganizam, né? Um porque os líderes foram assassinados, né? E aí os grupos se retraem muito, tanto em Minas quanto no Rio e quanto em São Paulo. Eu estou falando dos grupos ligados ao Martelo, obviamente, né? Das células ligadas ao Martelo. E quanto às células ligadas ao Barolo, porque, obviamente, como ele está sendo investigado pela polícia, ele é preso, ele é solto, ele é preso, ele é solto. Até hoje a questão não foi para júri. Então, assim, por conta desses movimentos, né, de assassinato e de prisão, os dois grupos se desorganizam e a gente vai viver aí um momento, até 2012, de desorganização desses grupos, até que eles se retomam
e começam a se reorganizar em novas células a partir de movimentos que vêm de outros países, de novo. Então, teve digamos assim, um gap, né, por conta desse incidente. E aí, quando esses grupos começam a se reorganizar em 2012, é que começam a aparecer na cena nacional. E aí, em 2011, alguns grupos de São Paulo, principalmente o São Paulo Minha Pátria, o White Power São Paulo, os Carecas do ABC, já tomam Jair Bolsonaro como líder. Então, já no ressurgimento, né, nesse renascimento do neonazismo no Brasil, depois da morte do Bernardo, o Jair Bolsonaro já é tido como o grande líder desses grupos. Então, veja, há um momento lá atrás, né, de 2004, o Bolsonaro, digamos assim, ele permanece dentro de uma liderança desses grupos, porque, por exemplo, quando ele vai fazer uma manifestação em Recife, o filho dele é abraçado por um skinhead. Então, assim, você tem momentos onde você percebe que ainda está ali, o projeto está ali, a base está ali, mas estão retraídos por conta de um acontecimento externo que foi o assassinato do Bernardo. Quando o movimento está pronto para ser reconstruído, o Bolsonaro aparece como a pessoa focal, né, seminal do movimento novamente. E quando eu comecei a pesquisa, a gente tinha muitos sites e pouca gente nos fóruns. Hoje a gente tem muito mais gente nos fóruns do que nos sites. E o movimento crescia a 8% ao ano, né? Então era um movimento maior do que a população, mas era um movimento que crescia muito menos do que hoje. Crescia em número de adeptos ou de fóruns? Como é que você media isso na sua... Esse crescimento é uma média do número de células e de adeptos às células, tá? Tá. Porque, assim, eu meço 4 coisas. Eu meço células, eu meço adeptos às células, eu meço o número de sites e adeptos nos fóruns, que aí é outra coisa, e eu meço manifestações em redes sociais. Porque são coisas distintas. Por exemplo, no Twitter há momentos, né, em média, há um Twitter antissemita no Brasil a cada 11 segundos, mas há momentos que há um a cada 4 segundos. Então, assim, você vai ter momentos diferentes disso. Por quê? Porque nas redes sociais acontecem 2 fenômenos muito importantes, que é o fenômeno do eco, né, e o fenômeno da fala inflamatória. Então, por exemplo, o fenômeno do eco é um fenômeno que a gente está acostumado nas redes sociais, que é o seguinte: as pessoas procuram aquilo que ressoa para elas. Então, essa multidão de grupos, de comunidades que acontecem desde o Orkut, né, e que o Orkut brasileiro tinha muito já de ódio, né? Eu odeio banana, eu odeio a minha sogra. Então, essa ecoação, né, digamos assim, ecoação de grupos que odiavam e que, ao mesmo tempo, se juntavam de pessoas de vários lugares diferentes que usavam aquelas plataformas, aquelas redes para odiar junto, né, formavam esse efeito eco. Né? Então, isso é uma coisa que movimenta o neonazismo brasileiro, com certeza, muito. Né? E a outra é a questão da fala inflamatória, ou seja, quando uma personalidade que é admirada de alguma forma pelo movimento, fala algo, chama para ação, esses grupos disparam. Né? Então, aí é o poder de uma fala inflamatória. Então, o Jair Bolsonaro, com certeza, é a fala mais inflamatória que eu já vi na minha vida, de todas as falas inflamatórias do mundo para grupo neonazista. Nem o Trump conseguia fazer nos Estados Unidos. O Trump, quando se manifestava, parecia muito 1488, mas o Jair Bolsonaro é incomparável no poder dele de fazer a base neonazista gritar. É impressionante a força que ele tem como fala inflamatória para o neonazismo. Ele pedir sinal, começa a aparecer nazista até em Pernambuco, entendeu? Andando em shopping. Então, é uma coisa assim inacreditável. Então, me impressiona como pesquisadora o nível de fala inflamatória que ele possui. Né? E nisso ele acaba arrastando o crescimento maior dos grupos também, Adriana? Exatamente. Então, os grupos têm crescido, e como eu falei, no começo cresciam a 8% ao ano, e nesse momento estão crescendo
a 70%, 80% ao ano. Quer dizer, um crescimento está sendo profundamente acelerado pela presença da fala inflamatória dele. Então, é um crescimento assustador, 80% ao ano, né? Então, assim, do final de 2019 para agora junho de 2020, né, junho de 2021, em alguns estados as células cresceram 158%. Então, hoje a gente tem 530 células localizadas no Brasil, células de mais ou menos uns 50 tipos de grupos diferentes, que vão desde neoconfederados, porque você sabe que a nossa guerra de sucessão foi uma coisa fortíssima. Não, gente, não teve guerra de sucessão no Brasil, certo? Mas nós temos grupos neoconfederados, que dizem assim, na cara de pau, eu não sou racista, mas o governo tem que indenizar a propriedade que eu perdi. Quando eu leio isso, eu tenho vontade de me jogar na janela, né? Porque ele está chamando uma outra pessoa humana de propriedade. E a gente tem grupos Ku Klux Klan, a gente tem 5 Ku Klux Klans hoje no Brasil, cada uma delas filiadas a uma Ku Klux Klan diferente nos Estados Unidos, né? Na verdade, 2 são White Camellias, mas cada uma das outras é de um outro grupo. Nos Estados Unidos, hoje, você tem perto de 120, né? São 116, na verdade, grupos de Ku Klux Klan. E você tem uma infinidade de grupos de negação do Holocausto, de religiosos radicais evangélicos, de religiosos radicais católicos, de folclore neopagão, que são neonazistas. Então, é um caldeirão onde cabe quase todo tipo de coisa ruim, né? E todos aventando a supremacia branca. Você acha que isso tem alguma possibilidade de dar algum problema em 2022, por exemplo? Você me comentou privadamente numa conversa que o Bolsonaro espelha, que é uma coisa que as pessoas meio que já sabem, mas a gente esquece porque o Trump foi embora, né? Mas o Bolsonaro espelha todos os passos do Trump e talvez seja inevitável que ele tente espelhar o 6 de janeiro, que aconteceu a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, aqui já tentando armar essa bomba relógio, que é não aceito o resultado da eleição se não tiver voto impresso, se não tiver voto impresso é fraude. Então, possivelmente, ele está tentando, ao menos filosoficamente, né, ao menos publicamente, deixar na cabeça das pessoas que têm essa ideia, olha, eu tô com vocês se vocês fizerem alguma coisa, que foi mais ou menos o ardil que o Trump usou, né? O Trump até foi mais direto em alguns momentos, mas o Trump deixou sempre aquela mensagem, olha, é preciso reagir, é preciso fazer alguma coisa, não deixem que isso fique assim. Você acha que a gente hoje tem, de fato, pessoas nessas células, porque você falou é muito heterogêneo, né? Tem de tudo ali. Mas você acha que tem ali algum tipo de grupo um pouco mais organizado já olhando para isso, para algum tipo de tentativa de reação em 22? Tem. E não só tem, como gente manifestando claramente que tem, né? Porque, assim, hoje a gente monitora redes onde falar de nazismo é uma coisa absolutamente tranquila, como o VK, por exemplo, ou a Rede Gab, né? Tanto o VK como o aplicativo Telegram foram desenvolvidos por um russo que aceita qualquer tipo de manifestação em nome da liberdade de expressão. Então, a gente consegue localizar muito facilmente grupos neonazistas e líderes neonazistas desse grupo. Então, no VK, é muito evidente, assim, é muito prodigiosa, digamos assim, a declaração de que eles vão pegar em armas, né, para defender o Bolsonaro. Nos Estados Unidos, o neonazismo virou um movimento de massa. Ele já não é, há algum tempo, um movimento de células escondidas na internet. E aqui no Brasil, a gente está passando exatamente essa travessia. Eles estão deixando de ser células escondidas para se tornar um movimento de massa, por vários motivos, inclusive pelo fato de não terem sido punidos como deveriam nos últimos anos. Inclusive porque o próprio presidente da República não faz, de maneira nenhuma, um ato de desqualificação por esses grupos, porque eu não acho que um abraço sorridente na neta do ministro das Finanças de Hitler seja um ato de desqualificação. Eu acho que você também não acha. Então, assim, eu acho que uma coisa central no que eu pesquiso é perceber que esses grupos crescem, né, e eles tendem a se organizar conjuntamente,
Inclusive, no Telegram, há muitos canais, inclusive há um canal chamado Canal Fascista, canais fascistas, que só dá endereços de outros canais. Então, eles têm, inclusive, índices. Se você quer neonazista, você vai em tal lugar. Se você quer revisão histórica, você vai em tal lugar. Se você quer só baixar livro, você vai em tal lugar. Você vai entender? Então, assim, parece até, sabe, se você quer Hitler, diz que 2. Se você quer Mussolini, diz que 3. Se você... sabe, e eu fico, assim, horrorizada, entendeu? A gente não sabe. Então, assim, inclusive, eu sou da opinião que o Bolsonaro citou o Mussolini naquela hora do Leão Covarde, né? Ele citou o Mussolini porque o fascismo não é crime no Brasil. Uhum. A nossa lei de nazismo não contempla o fascismo. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma coisa que eu tenho conversado com um grupo seleto da UAB, através de uma grande amiga, e há um projeto de lei sendo apresentado para modificar alguns elementos da lei do racismo, no sentido de que mais símbolos neonazistas precisam ser incluídos, porque, afinal, eu tenho uma lista de 500 símbolos, se é criminalizado um, fica um pouco difícil, né? Por exemplo, o exemplo claro disso foi o que aconteceu em Santa Catarina, né? Ele tinha uma suástica na piscina e ia ser processado. Aí ele colocou o 88. Está lá escrito Heil Hitler, mas não é crime falar Heil Hitler, né? Então, como não é crime falar Heil Hitler, ele continua fazendo a apologia dele e está tudo bem. Quer dizer, não está tudo bem, gente, como assim? Então, a gente precisa modificar vários elementos, né? Criar um fundo nacional, né, de combate ao racismo, fazendo as pessoas pagarem cada vez que elas injuriam alguém racialmente na internet, entendeu? Porque multas vão ser importantes para resolver essa questão. Então, por exemplo, o momento que o Roberto Jefferson fala aquelas coisas sobre os judeus, né? A outra fala inflamatória, explode grupo neonazista. Então, assim, há momentos que a gente se sente extremamente frágil para pesquisar essas coisas, porque não só o número, mas a quantidade de violência que você lida quando você lê esses materiais é uma coisa esmagadora. Já teve momentos que eu simplesmente tive que parar tudo porque eu não estava aguentando mais de dor, de estômago, de vômito, de dor de cabeça, de tudo. Eu já vi eles ameaçarem explodir, uma época eles ameaçaram explodir a Estação da Luz em São Paulo, e aí eu falei que eles estavam ameaçando, e o grupo em questão que estava levantando essa possibilidade me ameaçou de estupro coletivo e morte. Quer dizer, o tempo, e aí você tem que começar a dar BO aqui, BO, você tem que parar a sua vida, porque por fazer algo, né? Tipo, olha, estou denunciando que eles estão falando que você tem que parar a sua vida porque você foi ameaçado. Então, o tempo todo da minha vida, há 20 anos, é basicamente, né, endereçado a tentar entender um movimento, né, que vive, né, cujo o aspecto central da sua estrutura social é odiar, né? E que coloca a raça num sentido absolutamente radicalizado e que raça serve para tudo. Porque para eles raça é religião, é uniforme, é pele, é jeito de ser, é comida. Então, raça explica absolutamente qualquer coisa. E o sentido de raça deles é profundamente esquisito. Porque, por exemplo, eu vi num dos fóruns que estavam discutindo as cores e as raças das mitocôndrias, né? Porque eu tenho 1,32%, dizia um, de mitocôndrias judias, mas tenho certeza que não tenho mitocôndrias negras, apenas mitocôndrias europeias e 1,32 avos de mitocôndrias ou judias ou semitas ou eslavas, não sei direito. Gente, quando eu vi no laboratório um esfregaço de mitocôndria, ela não estava me dizendo que ela é judia, ela não falou comigo em Yiddish, a mitocôndria não virou para mim, fez avaiop, não lembro disso, entendeu? Então, assim, a mitocôndria também não piscava em cores diferentes. Então, como é que você identifica, entendeu, uma mitocôndria judia? Como é que você tem, sabe, uma mitocôndria, entendeu? Eu não estou falando de uma descendência genética, eu estou falando de como eles se utilizam de maneira absolutamente não científica do léxico genômico. Então, a minha sensação é que eles pegam os mitos, todos que eles acreditam, os mitos pagãos, os mitos religiosos,
o léxico genômico, colocam tudo num caldeirão, mexem e jogam nos sites. E eles escrevem lá, se você não foi tocado por isso, é porque você não é ariano puro. Então, além de tudo, eles tentam fazer esse hermetismo, né? Porque aí eles se tornam especiais por estarem compreendendo, né? E no Brasil de hoje, onde as oportunidades de emprego são terríveis, onde os jovens não conseguem primeiro emprego, onde a gente vive uma geração nem que mal conseguiu entrar na universidade, muito menos o trabalho. Você diz para um jovem que ele é especial porque ele é branco e que ele pode lutar por uma causa se ele matar alguém, e aí ele vai trocar uma cor de cardaço. Um jovem que está desesperado por identidade, ele entra nessa, né? E isso é muito assustador. Será que realmente o futuro da nossa juventude será lutar por ou contra o nazismo e só isso? Eu espero que não, né? E acho que aí tem uma importância fundamental o nosso STF, né, também, porque, veja, quando eu falei no STF, acho que você lembra de quando eu falei no STF, né, sobre mulheres com deficiência e sexualidade, direito ao aborto, e eu queria falar especialmente com o Gilmar, o excelentíssimo ministro Gilmar, a excelentíssima ministra Rosa Weber, o excelentíssimo ministro Lewandowski, né, e todos eles, porque eu gostaria muito que eles pensassem se eles realmente desejam que a suspeição de neonazista paire sobre o presidente da República, né? Ou seja, como é que o mundo vai ver essa notícia, né, do Bolsonaro ter um banner, né, neonazista, num site neonazista em 2004? Esse laço tão antigo. É isso que nós desejamos para o nosso país, que ele seja essa vergonha mundial. Nós vamos ressuscitar o hitlerismo no mundo, o nosso país, que é tão diverso, né, que se criou falando um país do futuro, onde árabes e judeus conviviam pacificamente até bem pouco tempo, a gente escreveu o Brasil assim, não como o Brasil dividido, polarizado, destruído. Então, eu pergunto, enquanto isso é investigado, ministros, ele pode estar no poder, atrapalhando, inclusive, uma investigação sobre as raízes do hitlerismo dele? Então, assim, eu faço um apelo, porque são 20 anos de pesquisa e eu já estou bem cansada, sabe? Doutora, eu queria encaminhar para o final aqui. Foi muito boa a entrevista, fiquei arrepiado durante vários momentos aqui, porque são coisas que puxam outras mil coisas, né? Você abre uma janela e aí você vê que tem tanta coisa ali dentro que é impossível que isso não seja levado a sério, de fato, de uma vez por todas, né? E não seja, de novo, o caso isolado, tirando foto com sósia de Hitler, tá fazendo só para provocar e tal. Não é isso. A gente viu aqui que tem muita coisa para ser olhada. Tem uma parte importante do seu trabalho que você faz uma espécie de anatomia do genocida, né? Como você comentou para mim. Assim. Queria que você falasse um pouco sobre como a própria personalidade do Jair Bolsonaro é uma personalidade que naturalmente, se a gente pode dizer assim, né? Ou ao natural, ela leva com que essas pessoas se inflamem quando ele faz esse tipo de discurso, né, de diálogo. E você falou um pouco, a gente conversando privadamente, você falou que tem a anatomia do genocida, e aí você faz um estudo de análise de personalidade e me contou a história do bisavô dele, né, que ele falou uma vez numa entrevista que o bisavô dele teria sido soldado do Hitler. Aí você falou, cara, é só fazer conta, né? Então não é que ele mente, tem uma diferença entre mentir e delirar. Você falou para mim, o Bolsonaro não mente, ele delira. É uma outra coisa, é um outro nível de cognição que a gente está falando aqui. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Eu agradeço, porque eu estava pensando, eu ia te pedir para falar sobre isso. Aí, assim, primeiro, eu não acho que é naturalmente, não. É no laço social mesmo. Isso é construído no laço social, né? Ele pega as pessoas na sua fragilidade, é por isso que eu acho nojento. Ele pega a vulnerabilidade daquele jovem que está sem identidade, entende? Então, veja, numa entrevista para Crescer, a mãe do Bolsonaro, ela fala que ela nasceu em 1926, né? E ela descreve algumas coisas da vida do Bolsonaro, que daqui a pouco eu volto. Veja, se ela nasceu em 26, e o pai dele provavelmente também deve ser da década de 20,
É impossível que os avós deles, ou seja, o bisavô do Bolsonaro, os avós, os pais deles, tenham lutado na guerra hitlerista. Né? Isso aí que aconteceu de 39 a 45. É uma questão de você saber fazer conta. Eu sei que o Bolsonaro não é bom de conta, porque, inclusive, quando ele foi descrever o Teorema de Pitágoras, ele falou uma coisa horrorosa. Tem esse vídeo aí para quem quiser ver. Você pode até colocar para as pessoas verem ele falando. Mas não é uma questão de mentira, porque como a Dona e Hockenheim escreveram a respeito da personalidade totalitária, a personalidade totalitária ela tende a ter alguns delírios, né? E os delírios representam desejos. Então, quando o Bolsonaro fala, olha, o meu avô lutou no exército hitlerista e perdeu um braço, na verdade, o que eu entendo, e eu gostaria que os psicopatologistas me ajudassem a compreender isso, o que eu entendo que ele está falando é eu daria um braço para ter lutado no exército hitlerista. Então, quando o Bolsonaro ele faz esse tipo de argumentação delirante, eu me lembro do que a mãe dele descreveu dele, né? Que era um garoto muito tímido, muito reservado, muito introvertido. E aí eu penso na personalidade antissocial, que ele já demonstrou em vários momentos, que ele é uma pessoa com muita dificuldade de sociabilidade, aquela pessoa que tem aquele rosto duro, travado, né, que não sorri facilmente, naturalmente, aquela pessoa que parece toda teatrológica. E aí a mãe dele, o irmão dele, que dão essa entrevista para a revista Crescer, descrevem que entre os colegas na infância ele é chamado muitas vezes de palmito, né? Porque ele era muito comprido, ele era muito branco, né? Muito meio lerdo, não jogava futebol direito. E aí eu fico pensando, né? Que ele odiava esse apelido de palmito, né? Então, eu fico pensando nesse palmito hitlerista delirante que ele se tornou. Né? Então, as pessoas, na verdade, têm que compreender que elas não estão seguindo um mito, mas um palmito hitlerista delirante. E que essa pessoa que o presidente se tornou, por esses delírios todos, né? Se você olhar ela, né? Dentro desse contexto de pandemia, por exemplo, né? Uma pessoa que não foi capaz de demonstrar em momento nenhum empatia humana, que não foi capaz de demonstrar em nenhum momento solidariedade diante da dor do outro, uma pessoa que ficou o tempo todo dizendo que a doença não pegaria nele porque ele tinha perfil de atleta, ou seja, uma pessoa com caráteres claros de narcisismo, caráteres claros de violência diante da dor do outro, com caráteres claros de melogomania. Quando você olha essa pessoa e olha a antissociabilidade da infância e essa transformação do palmito para o mito, você percebe que há uma compensação gigantesca de algumas questões emocionais. E provavelmente são essas questões, né, que fizeram os grandes genocidas da história. Né? Hitler era incapaz de pintar, né? Foi muito afetado na infância, também vivia uma pressão de auto-isolamento, tinha uma grande dificuldade social e se tornou um genocida. Então, quando você olha os grandes genocidas da história, você sempre vai ver algumas marcas de totalitarismo, que são a antissociabilidade, o narcisismo, a falta de empatia. E de todas as características do Bolsonaro, desses delírios, talvez o que mais me chocou foi quando ele deu uma entrevista e ele descreveu como a guerra é o lugar onde o general tem que destruir e eliminar o outro país, o outro inimigo. Eu entendo guerra, né, dentro da ciência política, como a tentativa de resolução de algo que a diplomacia não resolveu. E, normalmente, as guerras se dão por conta de territórios, disputas políticas, né? Guerras com genocidas é que se dão nessa dimensão de destruir o outro. Né?
Então, assim, eu não vejo em muitas guerras um general dizendo nós temos que eliminar o outro país, né? E Bolsonaro sempre usou falas eliminatórias, né? Falas de persecução e eliminação. Então, nós temos que exterminar os petistas, nós temos que eliminar o inimigo. Então, essa ansiedade persecutória que ele tem dentro de si, né? Essa criança aí, esse palmito interno que quer destruir tudo que está à volta, né? E que pode celebrar ou significar como ameaça. Então, nessa anatomia dele, né, é que me preocupa muito o quanto ele esteja até feliz com os nossos mais de 500 mil mortos. Tanto que, nesse momento, ele preferiu dar prioridade a uma denominação neopentecostal e ajudar essa denominação a resolver os problemas dela de lavagem de dinheiro em outro país do que resolver as questões internas do país de saúde. Então, isso me preocupa muito, sabe? Muito. Com como as decisões são tomadas, até porque, como eu já te contei também, algumas pessoas que eu conheço que deixaram o movimento neonazista e que ainda creem no movimento neonazista, mas não querem continuar no movimento por questões de trabalho, elas estão exatamente na Igreja Universal. Né? Os meus informantes ex-nazistas estão na Igreja Universal do Reino de Deus. E porque eles mesmos, a palavra deles, os meus informantes, eles acham que a Igreja Universal tem elementos parecidos com o neonazismo, né? Até por conta de uma releitura do cristianismo, né? Porque quando o Bispo Macedo ele se veste de Moisés, né? Ele se transveste de Moisés, e transveste não é uma boa palavra, quando ele se inventa, né, digamos assim, de Moisés, e quando ele inventa o Templo de Salomão, ele está querendo dizer que o judeu não é judeu, porque a Universal é judeu. Se todo mundo é judeu, ninguém é, né? Então, assim, ele se apropria de algo que não é dele, né? E assim como ele se apropria também dos dinheiros dos seus fervorosos crentes, sendo que não é dele. Então, assim, essa apropriação do elemento externo é que me preocupa muito. Então, eu vejo o Jair Bolsonaro ele se apropriando claramente do mito hitlerista em muitos momentos, e não é por acaso. Né? Então, isso é uma coisa que me preocupa demais, e, novamente, eu gostaria que as pessoas desse país passassem a refletir para essa questão antes que seja muito tarde. Adriana, obrigado pela conversa, foi ótimo. Eu acho que todo mundo que está vendo aí aprendeu muita coisa. Eu não sei se a gente deixou alguma coisa de fora da nossa conversa prévia, tivemos algumas conversas prévias, né? Mas eu acho que cumprimos todo o nosso roteiro aqui. E passem para frente esse vídeo, principalmente a denúncia que a Adriana fez aqui em relação aos materiais do Jair Bolsonaro nos sites neonazistas já em 2004. A gente agora, de uma vez por todas, pode falar e as pessoas podem entender que, sim, a base bolsonarista é uma base neonazista. Há quase 20 anos que temos documentado, né, Adriana? Pode ser que seja mais, pode ser que seja anterior a isso, né? Até essa entrevista a gente sabia que era mais ou menos 2011, 2009 e tal. Agora a gente já sabe que é 2004. Talvez seja um pouco antes disso, talvez seja muito antes disso, a gente não sabe. E se a doutora Adriana descobrir, ela volta para conversar com a gente também aqui. Adriana, brigadão demais pela entrevista. Obrigada a você, e a gente está à disposição. Tá? Obrigado.